Você já se perguntou por que existe o regime de licenciamento, também conhecido como registro de licença, e para que serve esse regime? Em quais situações você pode utilizá-lo? Bem, neste vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre o regime de licenciamento para você definir se você vai usar esse regime ou não para requerer e fazer o aproveitamento, do bem mineral aí que você deseja pelo regime de licenciamento, tá? Meu nome é Julieta Calegari, eu sou engenheira de Minas e seja muito bem-vindo ao meu canal. Bem, a primeira coisa que a gente tem que entender é por que esse regime existe. Para quem já é meu aluno aí dos meus cursos, sabe que eu gosto de explicar as coisas te mostrando a lógica, porque uma vez que você entende a lógica daquela situação, o porquê que aquela coisa acontece, aí sim, de fato, você consegue absorver o conteúdo e o conhecimento, tá? Então vamos lá. Por que existe o regime de licenciamento? Bem, se a gente for olhar a lógica da atividade de mineração, a gente primeiro precisa pesquisar o bem mineral para entender como aquele corpo está distribuído, para saber o teor do nosso minério, quando são minérios que a gente trabalha com teor, para a gente quantificar, tá certo? Essa é a lógica da atividade de mineração como um todo. Eu preciso pesquisar antes de eu partir aí para a lavra. No entanto, existem alguns bens minerais que você consegue facilmente iniciar a lavra deles sem necessariamente fazer uma pesquisa, tá? São esses bens minerais aí que você pode aproveitar pelo regime de licenciamento. Então, quando a gente pega lá os regimes de autorização e concessão, que primeiro a gente tem a fase de pesquisa e depois a gente tem lá a fase de lavra, e pode demorar um tempo aí até você chegar lá à sua fase de concessão de lavra. Por mais que você possa solicitar a guia de utilização, aí nos regimes de autorização e concessão, talvez seja melhor para o seu caso você fazer o requerimento direto pelo regime de licenciamento, também conhecido como registro de licença. Então, esse regime existe porque nem todos os bens minerais precisam necessariamente passar aí por essa fase de pesquisa mineral. Quando você faz o seu requerimento, você já faz o requerimento para ter um título de lavra, que no caso é o seu registro de licença, e já poder iniciar aí as suas atividades de lavra. Esse regime existe porque ele é um regime mais simples, tá? Então, ao contrário lá dos regimes de autorização e concessão, que tem várias fases, que é um pouco mais complexo, o regime de licenciamento ele é mais simples. Ele vai ter suas restrições, que a gente vai aprender aqui nesse vídeo. Mas dependendo do caso aí, se você se encaixar aqui nos requisitos para ter o seu registro de licença, ele pode ser muito útil, tá? O Código de Mineração, ele nos traz a definição do regime de licenciamento. Então, o que o código nos fala? Considera-se licenciamento o aproveitamento das substâncias minerais a que se refere o artigo 1º da Lei 6567 de 1978, que por sua natureza, seu limite espacial e sua utilização econômica possa ser lavrado independentemente de trabalhos prévios de pesquisa. Então veja, quando a gente vai regular a atividade, a gente não, porque não sou eu que regulo a atividade de mineração, mas quando a atividade de mineração vai ser regulada, que vão ser feitas as normas e tudo mais, a gente tem que considerar todas essas nuances, considerar todas as características da atividade. Então, por mais, que em tese, antes de lavrar um bem mineral, eu preciso realizar a pesquisa, eu sei que vai existir bens minerais que eu consigo realizar a lavra sem necessariamente realizar trabalhos de pesquisa. Então, por isso, então, que existe esse regime, que é o regime de licenciamento, tá? E se você acompanhou aqui a leitura do Código de Mineração, que eu li para você, você viu que ele citou a Lei 6567 de 1978, que você consegue encontrar aí facilmente digitando no Google, É só digitar Lei 65, coloca assim, Lei 6567/1978,
que o primeiro link aí provavelmente vai ser o link lá do site do Planalto, que você vai ter acesso a essa lei. Então, você já sabe que o regime de licenciamento ele tem uma lei específica, que é essa daqui, Lei 6567 de 1978. O regime de licenciamento, ele a princípio foi criado para minerais de aplicação imediata na construção civil, como brita, areia, saibro e tudo mais. No entanto, você também pode aproveitar por esse regime rochas aparelhadas para paralelepípedos, rochas ornamentais e de revestimento e também argila e calcário para indústria diversas. Essa Lei 6567/78, que traz aí essas substâncias que podem ser aproveitadas pelo regime de licenciamento, ela teve uma alteração em 2020, que foi quando incluíram aí, por exemplo, o aproveitamento de rochas ornamentais e de revestimento, também pelo regime de licenciamento. Então, como já falamos, você não necessita de pesquisa prévia. Você já pode fazer o requerimento do seu título, né? Você precisa procurar aí um profissional, né, que vai realizar aí o requerimento, né, que tem algumas peças técnicas a serem feitas para você apresentar a ANM, e quando a ANM outorgar o seu título, você já tem autorização para lavrar. Esse regime, você só pode requerer numa área máxima de 50 hectares, tá? Então, se você optar pelo regime de licenciamento, saiba, a área máxima que você vai poder requerer é a área de 50 hectares. E como que é a vida desse processo, né? Então, você começa lá com o seu requerimento. Então, lá na portaria da NPM 155 de 2016, vai ter lá os elementos essenciais que você precisa juntar quando do requerimento do seu registro de licença. Você fez o seu requerimento, o órgão, né, que é a ANM, vai analisar o seu requerimento, tá? E vai solicitar para você. Aliás, não vai solicitar, você tem que apresentar, independente de exigência, você tem que apresentar ali ou a sua licença ambiental ou o comprovante que você deu entrada aí na licença ambiental, que você fez o requerimento da licença ambiental lá no órgão do meio ambiente, tá certo? Então, você fez o seu requerimento, a ANM analisou, você apresentou a sua licença ambiental, a ANM, então, ela publica aí o seu título, que é o seu registro de licença. E aí você tem que observar, né? Esse vídeo aqui vai te dar uma visão geral do regime e tudo mais, lembrando que tem aí, né, prazos específicos, regras específicas para cada regime que eu trato detalhadamente no meu curso de processo minerário, tá certo? Esse vídeo é para te dar uma visão geral aqui para você saber, né, para você conseguir decidir se vai optar por esse regime ou não. Bem, então você fez seu requerimento, a ANM analisou, você apresentou a sua licença ambiental, a ANM então publicou o seu título. E aí, você tem que observar se vai vir com um prazo de validade. Esse prazo de validade ele vai estar associado ou à anuência do superficiário que você juntou quando você fez o seu requerimento, ou à licença específica que o município emitiu para você, tá certo? Que é diferente aí da licença ambiental. E aí você vai então renovando esse título. Ao contrário da concessão de lavra, que é outorgada até a exaustão da jazida, o registro de licença ele é outorgado por um prazo determinado. E aí você vai ter que manter esses documentos atualizados lá no seu processo e solicitar a renovação do seu título, tá? E assim sucessivamente, enquanto você estiver, né, enquanto você quiser aí extrair aquele bem mineral sobre o regime de licenciamento. As principais normas que você tem que conhecer se você quiser aprender mais sobre o regime de licenciamento é a Lei 6567 de 1978, que, conforme eu disse, foi alterada em 2020 pela Lei 3.975 e também a portaria da NPM 155 de 2016, principalmente artigos 162 a 199, tá? Então, essas duas são as principais normas aí que você tem que conhecer para aprofundar seus estudos aí do regime de licenciamento, tá? Então, agora a gente vai entender quem pode fazer o requerimento, como se dá isso, né? Vamos entender isso melhor. Então, vamos lá. Quem pode fazer o requerimento de licenciamento?
Pode ser pessoa jurídica ou pode ser pessoa física, desde que seja brasileiro, ok? Então, estrangeiro, né? O estrangeiro, a pessoa física, estrangeiro, não pode fazer o requerimento do registro de licença, tá? Então, pessoa jurídica e pessoa física, desde que seja brasileiro, pode fazer o requerimento e pode ter o título aí do registro de licença. Com relação à área, né? Como eu falei, a área, né, de até 50 hectares que você pode requerer, você só pode fazer esse requerimento em áreas livres e, para isso, você precisa de uma anuência do superficiário ali, tá certo? O único caso em que você não precisa apresentar anuência para a ANM, quando do seu requerimento de licenciamento, é quando o seu requerimento é ali em leito de rio. E qual o prazo, né, que esse título é outorgado? Então, o vencimento do seu título ele vai ser o menor prazo entre a licença específica do município e a anuência do superficiário. Então, às vezes você tem uma anuência de 10 anos, mas uma licença específica de somente 2, né? Então, o seu título ele vai ser outorgado pelo menor prazo entre esses dois documentos, tá? Lembrando que é um título renovável. Então, você vai renovando aí o seu título para continuar tendo direito aí a fazer a extração das substâncias, tá? O regime de licenciamento, ele é opcional. O que isso quer dizer? Porque algumas pessoas pensam assim: a areia tem que ser pelo regime de licenciamento. Não tem que ser pelo regime de licenciamento. Você pode optar pelo regime de licenciamento. E aí tem que ser analisado caso a caso para ver se vale a pena. Por isso que eu digo que ele é opcional. A regra geral são os regimes de autorização e concessão, que tem vídeo no canal sobre eles também. E o regime de licenciamento ele é opcional. Se eu me encaixar ali nas regras, né, das substâncias, da área e tudo mais, eu posso optar por utilizar o regime de licenciamento. Eu preciso também de uma licença específica do município, que é diferente da licença ambiental e diferente da certidão de uso e ocupação do solo. É uma licença específica do município, né? E tudo que tem que conter nessa licença está lá na portaria da NPM 155, né? Em um daqueles artigos lá que eu já falei para você, né? Um pouco antes aqui nesse vídeo. E, na verdade, o que acontece com esse regime? A ANM, ela averba essa licença expedida pelo município, ok? Esse é o princípio aí do regime de licenciamento. E com relação às substâncias, né, tem a restrição que só pode ser para essas substâncias lá, para essas substâncias que estão no artigo 1º da Lei 6567 de 1968. Quais são elas? Areias, cascalhos e saibros para utilização imediata na construção civil, no preparo de agregados e argamassas, desde que não sejam submetidos a processo industrial de beneficiamento, nem se destinem como matéria-prima à indústria de transformação. Então, veja, só pode extrair areia, cascalho e saibro pelo regime de licenciamento se for para utilização imediata na construção civil ou no preparo de agregados e argamassas. Se for para fim aí para industrial, se você for vender para fim industrial, você já não pode utilizar o regime de licenciamento, você tem que partir lá para autorização e concessão, tá? Rochas e outras substâncias minerais, quando aparelhadas para paralelepípedos, guias, sarjetas, moirões e afins, também podem ser aproveitadas aí pelo regime de licenciamento. Além disso, as argilas para indústrias diversas, não só para cerâmica vermelha, você pode extrair argila para indústrias diversas aí com o regime de licenciamento, tá certo? Rochas, quando britadas para uso imediato na construção civil, e os calcários empregados como corretivo de solo na agricultura também podem ser extraídos sob o regime de licenciamento. Além disso, as rochas ornamentais e de revestimento e também os carbonatos de cálcio e magnésio empregados em indústrias diversas, tá? Então, são essas substâncias que podem ser extraídas pelo regime de licenciamento. Lembrando que a área máxima que você pode requerer, né, se você utilizar esse regime, é de 50 hectares, tá certo? O que acontece no regime de licenciamento? Veja como a norma traz. Ela traz assim pra gente, olha, o aproveitamento mineral por licenciamento é facultado, né? Então, facultado, dá-se a faculdade, dá a opção, né? É facultado exclusivamente ao proprietário do solo ou a quem dele tiver expressa autorização. É por esse motivo
que quando você vai fazer o seu requerimento lá do registro de licença, você precisa juntar a anuência do superficiário. E o regime de licenciamento, ele também depende da obtenção, tá, de uma licença específica expedida pelo município onde se situa a jazida, tá certo? Então, tanto a anuência superficiário como a licença específica do município são 2 documentos que você precisa ter antes de você fazer o seu requerimento lá junto à ANM. Lembrando que a licença específica, você sempre precisa dela, tá? A licença específica municipal. A anuência superficiária, você precisa também em todos os casos, exceto se o seu requerimento for em leito de rio, que aí você não precisa juntar lá a anuência superficiário no ato do seu requerimento do regime de licenciamento, tá? E a lógica desse regime é a seguinte: a ANM, ela verba a licença expedida pelo município, tá certo? Essa é a lógica do regime de licenciamento. Lembrando que, se for pessoa física fazer o requerimento, somente brasileiros, tá? E aí você tem que comprovar a nacionalidade do interessado. Lembrando que CNH não tem nacionalidade. Então, quando você quiser comprovar a nacionalidade, você vai ter que juntar aí, né, o RG ou outro documento aí oficial que comprove, então, a nacionalidade brasileira. Bem, essa é a visão geral, então, do regime de licenciamento ou registro de licença. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Deixa aqui o seu like, o seu gostei, compartilha aí com seus amigos, com seus colegas. Deixe também o seu comentário e se inscreva aqui neste canal. Aperte esse sininho aí que está aparecendo aí embaixo do vídeo, tá? Que aí você vai ser notificado todas as vezes em que tiver um vídeo novo aqui. Um abraço e até a próxima!